Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre a Maicon dependência no Grêmio. Sim, porque o Grêmio joga melhor, o Grêmio aproxima os setores, o Grêmio busca mais jogadas, o Grêmio tem mais lucidez quando tem o Maicon em campo e é sobre isso que eu quero falar agora. Antes, galera, passa aqui, dá o like, dá o joinha aqui no vídeo. Vai ali, aperta o sininho, que daí você recebe notificação toda vez que tem vídeo novo aqui, ou que tem live, toda vez que eu abro live você recebe a notificação aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, enfim. Então dá o like, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Vamos falar do Maicon, cara. Ontem o Maicon, ele participou ativamente dos gols do Grêmio. O Maicon, ele traz uma tranquilidade necessária para o sistema de meia cancha do Grêmio. O Maicon, que pena, eu até coloquei no Twitter ontem, que pena que jogadores como o Maicon não são eternos, porque o Maicon traz uma tranquilidade necessária para o meio campo do Grêmio. O Renato, por vezes, ele tem no Maicon um técnico dentro de campo. A gente olha o Maicon sem a bola e naturalmente a gente sempre vê o Maicon orientando algum jogador. O Maicon aproxima da jogada e mesmo no momento que está um pouco mais congestionado, um pouco mais complicado por vezes, principalmente no setor de meia cancha, no setor de criação, o Maicon se apresenta o tempo inteiro para jogar. Então, por vezes, eu penso que o Maicon, dentro do Grêmio, por vezes ele acaba sendo até de certa forma depreciado, tudo que ele representa dentro de campo, toda a liderança que ele tem, a maneira que ele se coloca no momento que precisa falar, não à toa nos últimos dias, o que desencadeou, por exemplo, a própria entrevista nos veículos do Grêmio do presidente Romildo, foi a declaração forte e realista do Maicon depois do jogo contra o Santos, quando ele vai lá e diz, o Grêmio precisa de atitude, o Grêmio precisa de coragem, para jogar com essa camisa aqui tem que saber o peso que tem que saber o comprometimento que tem e principalmente a cobrança que o torcedor vai fazer. Então mesmo num jogo ontem como contra o Botafogo, que em determinado momento, principalmente no primeiro tempo, nós poderíamos ter jogado mais e o Botafogo até de certa forma em algum momento nos incomodou e até me surpreendeu de forma positiva o Botafogo, eu não esperava, eu não sei se o Botafogo, se até o Grêmio, né? Eu não esperava o Botafogo incomodando o Grêmio como incomodou em determinado momento no primeiro tempo. Só que o Maicon, ele participa das jogadas mais ativas. O Maicon, ele é o responsável pela mudança, pela quebra de paradigma do sistema de meio campo do Grêmio na história do Grêmio, na minha opinião. Existe um meio campo do Grêmio antes do Maicon e depois do Maicon. E por favor, não me entendam mal, eu não estou depreciando ou desvalorizando todos os outros jogadores e as meia canchas maravilhosas que nós tivemos ao longo de todos esses anos de história do Grêmio. O que eu estou dizendo é que o Maicon trouxe uma maneira competitiva, uma maneira de recomposição quando precisa marcar, mas uma maneira bonita de se ver jogar, uma maneira muito técnica de se trabalhar. O Maicon, eu costumo dizer na TV Bandeirantes, no Donos da Bola, ele joga futsal na grama, ele tem uma tranquilidade muito grande de enxergar a jogada, de buscar o apoio, de valorizar os garotos, que isso é muito complicado para alguns jogadores, entendeu? Esse ego do Maicon dentro de campo não existe. Tem famosas e famosas entrevistas do Maicon e de outros jogadores mostrando a importância do Maicon. Quando o Maicon pega o Arthur, que está começando, e traz ele mais perto para poder passar mais conselhos, para poder explicar para ele como é que funciona essa dinâmica de meio campo. Quando surge o Matheus Henrique, ele começa a falar o tempo inteiro no Matheus Henrique. O Maicon é altamente positivo para o Grêmio, para o vestiário, mas principalmente dentro de campo. O Maicon ainda é fundamental dentro de campo. Por isso que eu faço a brincadeira da Maicon dependência, porque quando o Maicon está em campo, dificilmente o Grêmio joga mal. O Grêmio vai jogar mal por vezes, claro, vai perder por vezes, claro que isso vai acontecer. Mas o Maicon, ele traz uma oxigenação do meio campo do Grêmio. O Maicon traz um pensamento diferente de jogar futebol. O Maicon, por exemplo, como disse o tricampeão do mundo lá em 70 com a seleção brasileira, o ex-jogador Tostão, como é prazeroso ver o Maicon jogar futebol. Porque o Maicon, ele tem liderança, o Maicon tem marcação, recomposição, o Maicon aparece quando precisa, o Maicon sabe finalizar, o Maicon pisa na área, o Maicon aciona os jogadores na hora correta, o Maicon cria a jogada e ele aparece no ponto futuro para dar sequência para essa jogada. E o melhor Grêmio que nós já tivemos, o melhor Grêmio, inclusive sob o comando do Renato nesses 4 anos em que o Renato é técnico do Grêmio, o melhor Grêmio foi o Grêmio que jogou compactado, o Grêmio que jogou aproximado, o Grêmio que trocou passe curto, o Grêmio que fez pequena triangulação, o Grêmio que envolvia e enlouquecia os seus adversários pela maneira que tinha de rodar o jogo. E essa rodagem de jogo, essa dinâmica de meio campo, essa troca de passe aproximado, essa pequena triangulação, essa aproximação dos setores, sempre teve a participação do Maicon.
Sempre teve. Se você pegar os gols do Grêmio, naqueles gols que por vezes viravam vinheta de programa esportivo da TV, eles sempre tiveram a participação do Maicon. Porque o Maicon, ele faz o jogo andar. O Maicon é aquele cara que tem intensidade e que em determinado momento até confundiu alguns ignorantes da bola, porque diziam assim, como intensidade? O Maicon não é rápido. Velocidade é uma coisa, intensidade é outra. O Maicon é o cara da intensidade, ele faz o jogo andar o tempo inteiro, ele faz o time caminhar o tempo todo, ele tem o passe que quebra linhas daqui a pouco que você não precisa fazer um drible, com o passe você consegue romper uma linha de retranca do adversário. A intensidade do Maicon, ela ainda existe, e que pena que o Maicon não pode ser eterno. Que legal que nós tivéssemos o Maicon pelo menos por mais 10 anos jogando no time do Grêmio. E tomara que nós tenhamos um novo Maicon. E eu até estou dizendo aí, eu para mim, se eu tivesse no lugar do Renato, eu começaria a trabalhar o Jean-Pierre para ser um novo Maicon. Porque o Jean-Pierre tem essa capacidade técnica, essa capacidade de raciocínio cognitiva, de inteligência, e eu não tenho dúvida que ele seria um substituto natural do Maicon. Porque sim, o Grêmio vive uma Maicon dependência, eu não tenho dúvida disso. Mas eu quero saber a tua opinião. Dá o like no vídeo, dá o joinha aí pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. A Maicon dependência do Grêmio. Quero teu recado aí. Abraço todo mundo aí. Até daqui a pouco.